Ele mora em uma cidade que respira arte, cultura e tecnologia. Foi nesse verdadeiro caldeirão cultural que ele criou o Festival de Cinema que reúne em Recife há exatos 25 anos atores, diretores, roteiristas e produtores para participar de um dos mais prestigiados festivais de cinema e audiovisual do país, o CinePE. Para você que não conhece o festival, nós selecionamos alguns depoimentos de peso sobre a importância desse evento para o cinema nacional. Emocionada, assim. Acho que o filme é muito lindo e eu fico feliz dele abrir o festival, um festival tão importante, numa data tão importante também, 20 anos. Então, fico muito, muito feliz mesmo. Acho que é a única palavra que eu posso dizer. O CinePE tradicionalmente é um festival muito bacana, muita gente boa, com muita novidade. E o cinema pernambucano é maravilhoso, né? É uma honra muito grande, né? Porque é um festival que é histórico, que é da maior importância no país. Eu já participei algumas vezes em alguns filmes e ainda mais em Pernambuco, que é uma terra que tem surpreendido o Brasil com artistas de tanta qualidade, né? São dois sonhos hoje aqui, né? O filme e tá vindo pro CinePE, né? É um festival que eu adoro, que eu respeito, eu já vim várias vezes. Estar aqui no São Luís é uma honra. Eu tive a oportunidade de conhecer a primeira edição do festival, onde tinha filmes como Menino Maluquinho, né, o Cangaceiro. Então era uma época da chamada retomada do cinema brasileiro. E o festival ele teve uma importância vital na descentralização do interesse sobre o cinema brasileiro. Agora que você já está por dentro da importância do CinePE, eu quero voltar a falar do nosso convidado de hoje. Ele é economista de formação e escreve uma das colunas sobre economia mais respeitadas do país, a coluna Nem 8 nem 80, a Economia em Foco, que é publicada em um dos jornais de maior circulação do Nordeste. Ele é autor do livro Economia da Cultura, onde fala sobre economia criativa e empreendedorismo cultural. Ele já foi secretário nacional do audiovisual e também secretário nacional de infraestrutura cultural no Ministério da Cultura. Foi também presidente da Fundação Joaquim Nabuco, mas atualmente ele prefere ser reconhecido pela feliz função de avô das suas joias mais preciosas, os seus 3 netos, Maria Alice, Mateu e Maria Laura. Quem escuta o seu nome pensa que ele é diretor de cinema italiano, mas na verdade ele é um pernambucano apaixonado pela cidade do Recife, um especialista que sabe tudo sobre economia, cultura e criatividade. Ele está aqui hoje na série Papo de Especialista do canal Radar Executivo para falar sobre empreendedorismo cultural e economia criativa. Seja muito bem-vindo, Alfredo Bertini. Olá, amigos do canal Radar Executivo, meu querido amigo Jorge Menezes. Muito obrigado por poder participar deste programa, de poder contribuir de alguma maneira, né, com o debate que você sempre proporciona nos seus programas. E estou aqui à sua disposição para poder conversarmos sobre o tema relacionado à economia da cultura, economia criativa, a relação entre cultura e economia, entre entretenimento e economia, enfim, um tema
tema que eu julgo de absoluta pertinência, não só pelos problemas hoje enfrentados por esses setores do entretenimento, né, em função de uma crise quadridimensional de proporção imensa, né, como também pelo fato de que a gente acredita, né, que a saída da economia criativa é um dos caminhos para a economia se colocar dentro de um modelo sustentável. Beleza. Eu quero agradecer primeiro, Bertini, aqui a tua presença, a tua disponibilidade. Você é um cara que é um entusiasta do empreendedorismo cultural, é uma pessoa que milita há mais de 25 anos nessa área, já falava de economia da cultura e da economia criativa quando não era moda, quando ninguém falava disso ainda. Você foi um dos pioneiros a enxergar essa parte da economia como uma parcela importante para a geração de renda e para também engajamento, né, de pessoas. Então, eu acho que a sua visão, você foi um precursor dessa visão de empreendedorismo cultural. Eu acho que é muito relevante essa maneira de você enxergar o tema. Bertini, eu quero começar a nossa entrevista com uma pergunta que eu selecionei aqui. Os números do CinePE não me deixam mentir. São mais de 400 mil pessoas impactadas, mais de 7 mil filmes inscritos, 700 curta-metragens exibidos, 490 artistas convidados, mais de 1.100 jornalistas cobrindo o evento nesses 25 anos. E a minha primeira pergunta é essa: o que fez um economista de formação se tornar um empreendedor cultural e um dos nomes mais respeitados do segmento do audiovisual do país? Bom, meu querido amigo Jorge, é uma longa história, mas eu vou encurtá-la aqui. Eu exerci a função de secretário de Estado e estive em Gramado por ocasião do Festival de Cinema de Gramado. Na verdade, nessa minha missão aqui em Pernambuco, a gente tinha contribuído de alguma forma a favor do audiovisual, com a retomada do cinema brasileiro. 2 filmes foram feitos em Pernambuco, né, o Cangaceiro e o Baile Perfumado. E, de certa maneira, a gente se envolveu com essas produções, ainda em estágios, digamos, no papel, e que aconteceram depois da saída do governo, né, efetivamente. Bem, e essa minha visita a Gramado me fez enxergar, por motivações variadas, de que existia um impacto bem significativo da realização de um evento cultural como o Festival de Cinema, numa cidade, embora uma cidade comparativamente com Recife, uma cidade pequena, mas que causava um verdadeiro rebuliço. Gramado é o que é hoje, embora a cidade tenha mais eventos expressivos na atualidade, mas a Gramado deve muito ao Festival de Cinema, porque foi a partir dele que ela se projetou, né, para o cenário brasileiro, sobretudo no campo do turismo, né? E foi exatamente por aí, ao vislumbrar que Pernambuco precisaria de algo parecido, até pela tradição audiovisual, não só cinema, o ciclo do Recife, no início do século passado, mas também, Jorge, a própria questão da televisão, né? A gente está falando de audiovisual, a televisão de Pernambuco também é pioneira, ela nasce quase que simultaneamente a Rio e São Paulo. E por entender essa força e por acreditar que a atividade audiovisual ela é de fato uma atividade que pode desencadear uma forma de compreensão à mesma maneira do industrial, do lado da indústria, né, pela perspectiva industrial, eu acreditei muito na ideia de fazer o festival e desenvolver ainda mais essa cadeia produtiva. E foi assim que tudo nasceu, né? Em 1994 surgiu a ideia, só que a primeira versão do festival aconteceu em 97. Levamos 3 anos para tirar do papel e colocar na prática o que
mostra que entre a ideia e a realização tem muita água debaixo da ponte, né? Muita remada ou muita abraçada. E é por aí que tudo começa. E aí a gente chega à primeira edição em 97, foi um sucesso. Em 98 foi o grande pulo do gato, digamos assim, porque foi a realização que trouxe o Central do Brasil para a primeira exibição. E por sorte e felicidade, o que seja aí o mérito, e às vezes a gente precisa ter sorte mesmo, né? O filme tinha acabado de chegar de Berlim, com aquelas 2 conquistas maravilhosas do Urso de Berlim, e isso deu uma visibilidade nacional já na segunda edição do festival. E aí veio toda uma história de público, né? Uma forma de expressão que não se revela apenas nas exibições de filmes, né? O festival é um grande congresso, é uma grande confraternização, por isso também ele pode ser caracterizado como um evento dentro dessa cadeia do entretenimento. Me diga uma coisa, Bertini, comentando aí, pegando o gancho na tua resposta, mas eu queria saber uma coisa assim um pouco mais pessoal. Qual foi o teu sentimento? Porque são 2 áreas aparentemente desconexas, economia e cultura. Qual foi o sentimento naquele momento de você conseguir enxergar essa conexão e aquele sentimento de todo empreendedor, né? Que a gente, quando tem uma ideia na cabeça, que é empreendedor, a gente acredita, a gente corre atrás, mas tem hora que a gente faz assim, pô, em que eu estou me metendo, né? Em que vai dar isso? Qual é a tua visão naquela época? Será que você já enxergava onde chegaria o festival? Ou você realmente foi o espírito empreendedor que te levou a começar essa jornada? Francamente, Jorge, eu acho que a tua pergunta tem uma pertinência muito grande e eu acho que há um pouco dos 2 sentimentos. E eu explico por quê. Primeiro, você, ao me reapresentar, depois da belíssima apresentação que já está no começo do programa, mas ao me inserir aqui no papo propriamente dito, você coloca essa questão do pioneirismo, de tratar de economia e de cultura. De fato, a literatura, até mesmo a época, quando eu escrevi um livro, que eu reescreveria de outra maneira hoje, porque as condições são bem diferentes, né? Eu praticamente fui o primeiro a tratar de uma maneira mais extensa o tema. Aqui no Brasil você tinha menções em artigos, mas na forma de livro, e com a experiência, aí eu já respondo, com a experiência, digamos, prática, não só do ponto de vista da teoria, até porque eu vim da academia, né, como professor de economia e por ter passado pelas pós-graduações, né, mas também pela possibilidade, né, efetiva que eu tive de conduzir o projeto da maneira que se colocava naquele momento. Então, depois de 2, 3 anos, eu confesso, eu vi que, de fato, havia uma possibilidade de se trabalhar com maior rigor o tema da economia dentro de um projeto cultural, não só no caso específico do festival. Vi, né, passei a enxergar que a geração de empregos e rendas de uma atividade cultural está dentro da tendência que já ocorria há muito tempo na economia, de terciarização. A economia passou por um momento em que a força, né, o motor propulsor era a agricultura, depois o setor industrial propriamente dito, e hoje ela se move muito mais pelos serviços, né? E essa foi uma tendência natural que foi acontecendo ao longo da trajetória de todos os modelos econômicos, né? E a cultura é um ente, um agente que está muito, muito claro nesse processo. Quer dizer, claro para quem se envolve diretamente, mas claro ainda para quem tem a formação teórica em economia, mas muito distante, e isso é um dos temas que eu queria conversar com você, muito distante ainda da sociedade. A sociedade ainda enxerga a cultura,
né? Como se fazer entretenimento era também se entreter. Quer dizer, você faz cinema, ou você faz teatro, ou você faz música porque você se diverte. Ora, para que tudo isso possa acontecer, esquecem as pessoas, esquecem a sociedade, Jorge, que é preciso mobilizar fatores de produção para que aquilo aconteça e seja enxergado como um produto. Né? Você mobilizou mão de obra, você mobilizou capital usando os fatores tradicionais, né? E considerando já os atuais, muita criatividade, muita informação para poder fazer com que aquilo de fato represente algo em termos de significado econômico, né? Então, eu posso te responder que foi um misto das duas coisas, né? De enxergar a força do audiovisual, e isso coincidiu, também vale dizer, com a retomada do cinema brasileiro, né? Que se deu exatamente a partir de 1992, 93, devagarzinho, depois do desmantelo que houve na gestão de Collor. O cinema ele volta já com Itamar Franco e depois nos governos de Fernando Henrique, com muito mais força, né? Cria-se a Agência Nacional de Cinema, enfim. Você vai criando um modelo para pensar o setor como um setor da chamada indústria moderna e alavancado por segmentos, vamos dizer, que estão dentro desse setor de muita força, como a televisão, de muita força e tradução. Né? Depois eu posso falar alguns números hoje do papel da televisão, mas é um pouco disso. Mas só para fechar a resposta, né, eu vou passar para você e para o público que nos assiste um pequeno exemplo desse descrédito, digamos assim, ou dessa desconfiança com relação à questão da economia da cultura. Eu tinha acabado de passar pelo governo, como eu disse, do Estado de Pernambuco, numa função que ainda não era desenvolvimento econômico, era chamada de indústria, comércio e turismo, né? E, portanto, eu tive uma relação muito próxima com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, com a FIEP. Né? Então, a secretaria tinha, né, uma articulação muito forte, assento, justo nas discussões do segmento industrial de Pernambuco. Então, logo terminou o governo, e não vou aqui citar o nome, mas um dos grandes nomes do segmento empresarial aqui de Pernambuco, né, do setor, perguntou para mim: Bertini, o que você vai fazer? Aí eu disse que estava com um projeto em mente, que poderia mudar a minha vida, porque eu estava disposto, inclusive, a renunciar à academia, que era fazer um festival de cinema. Aí ele olhou espantado, Jorge: um festival de cinema? Mas o que isso tem a ver com tua formação de economista? Você agora aqui, né, trabalhando fortemente com indicadores econômicos do setor industrial, etc. Tal. Eu estava muito envolvido no final do governo com um documento que a gente preparou, no final do governo de Joaquim, só para situar aqui o pessoal, de Joaquim Francisco, e era um documento sobre o estudo de localização da refinaria de petróleo em Pernambuco. E eu tinha participado ativamente da preparação desse documento. E aí, como é que você sai disso e vai pensar em cinema? E aí eu disse: olha, essa é a indústria, né, do futuro, e o segmento audiovisual é muito forte. Né? E aí eu disse: olha, pode ter certeza que um dia eu posso voltar a essa casa, né, como um integrante desse setor dentro da Federação das Indústrias. Aí ele riu: rapaz, isso vai levar muito tempo para se ter esse conceito. Né? E eu lembro que 10, 12 anos depois foi criado o Sindicato do Audiovisual dentro da Federação das Indústrias, do qual eu fui presidente, e por direito a voto na federação. Então, a dinâmica econômica em si, ela é muito a razão da gente estar antenado, ligado, né, às mudanças, porque hoje, embora parte da sociedade, como ele disse, Jorge, ainda não enxergue a cultura, e nem muito menos o audiovisual, que é um setor fortíssimo, né? É um setor que gera aproximadamente 200 mil empregos, 300 mil empregos, só no audiovisual. É uma cultura que hoje se estima algo como 4% do PIB, apesar de todas as dificuldades, porque pela falta de reconhecimento até técnico do papel da cultura, a gente não tem grandes indicadores. Então, são estimativas
que são trabalhadas, porque o IBGE e outros órgãos não fazem com a cultura o que fazem com a agricultura, com a indústria, o que já estão fazendo com o turismo, com as contas satélites, que é justamente aferir, medir do ponto de vista econômico, através de seus indicadores, a realidade de cada setor. Um pouco disso. Olha, isso que você falou, eu sou apaixonado por cinema, eu amo cinema, sempre gostei muito, são as minhas duas grandes paixões, é o cinema e, como pode se ver aqui atrás de mim, a leitura. Mas eu tenho acompanhado muito e eu vejo um crescimento muito forte desse mercado audiovisual. Eu vejo muito Netflix, eu vejo muito o YouTube também, e eu tenho visto no Netflix uma abertura muito grande para séries de países que tinham pouca expressividade no cenário dos cinemas mundial, a nível de escala, e hoje você vê produções francesas, de séries francesas fazendo sucesso no Netflix, como Dix%, que eu vi recentemente, outras séries da Iugoslávia, séries da Dinamarca. Então eu acho que o stream de vídeo ele vai abrir muitas oportunidades para o audiovisual, e a gente vê já alguns países tratando o audiovisual de maneira séria. A gente vê a Índia com o Bollywood, né? Fazendo muito vídeo, fazendo muita produção muito intensa, empregando muita gente, gerando riqueza, gerando PIB. Eu tenho visto também uma movimentação muito grande da China e da Coreia nessas produções também no cinema mundial, e muitas cidades aproveitando o cinema para ganhar dinheiro com o ensino, né? Você tem New York City Film Academy, que é uma das grandes escolas de cinema, né? Você tem Paris, que ganha uma fortuna com locação para filme, Nova York, que ganha uma fortuna com locação da cidade, né? Porque, para quem não sabe, a prefeitura ganha com isso, né? A prefeitura ganha a licença para filmar na cidade, né? Pelo menos lá fora é assim. Então eu acho que isso que você falou é uma grande verdade, Bertini. Eu acho que o governo brasileiro ele precisa encarar o cinema, o audiovisual, não só como uma forma de expressão, mas como indústria, né? E que emprega muito. Na pergunta seguinte, a gente entra um pouco mais, vamos dizer assim, na intimidade do CinePE, e eu queria que você falasse para mim um pouco sobre a trajetória do CinePE, e principalmente alguma coisa, as maiores dificuldades que você teve, as resistências que você teve no início, e também, eu acho que em 25 anos de CinePE, teve muito bastidores, teve muito backstage, muita coisa pitoresca que aconteceu nesse período, e, logicamente, revele aquilo que pode ser revelado, né? Porque tem os segredos de coxia que não dá para a gente abrir, mas aquilo que pode ser falado, o que foi que você viveu de curioso nesses 25 anos para colocar um evento desse porte, com essa envergadura, no mercado? Bom, eu vou responder essa pergunta porque ela é muito agradável para mim e para todos que fazem o CinePE, Sandra, minha esposa, a equipe. A gente está sempre relembrando esses momentos. Mas eu queria que, se tivesse uma oportunidade, antes de respondê-la, Jorge, você fez uma provocação na observação anterior que demonstra muito bem a evolução do segmento. Quando a gente estava falando de cinema, eu cheguei a falar de televisão, e você chega à realidade digital de hoje através do streaming, né? E depois, oportunamente, se você me fizer uma pergunta nessa direção, desse processo evolutivo, eu queria te explicar exatamente o que eu estava falando, e para o público também compreender esse papel, né, de como esse segmento evolui, como é que ele gera muita renda, e agora, por força da criatividade, até um pouco menos de emprego.
né? O streaming, as grandes empresas estão mostrando isso. Mas isso pode ser objeto de uma outra pergunta e, consequentemente, uma outra resposta minha. E eu vou me ater agora a responder a agradável provocação que você me faz sobre os bastidores, né, do CinePE. E dessas histórias iniciais, como você está colocando, do desafio de empreender. Que eu diria que o desafio de empreender o primeiro, o segundo, continua sendo o desafio de empreender o 25º, que é desse ano. Infelizmente, você não tem uma política pública, uma compreensão de que projetos como esse poderiam ser aprovados por um período um pouco mais longo, porque eles são de calendário, são de rotina. Então, é como se fosse, já que a gente está aqui conversando em pleno período carnavalesco, né? É como se fosse o carnaval, que você termina na quarta-feira de cinzas e já começa a pensar no próximo carnaval. Então, mal a gente termina uma edição e a gente tem que recomeçar tudo de novo em matéria de preparação, de projeto, em matéria de buscar patrocínios. Né? Então, é um exercício anual absolutamente difícil e desafiador. E não seria diferente se eu estou registrando aqui que isto acontece com 25 anos, não seria diferente para fazer o primeiro, como eu já disse, levou 3 anos, né? Como fazer os primeiros, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, a capacidade que a gente tem que buscar, a energia que a gente tem que ter, não só entre nós que tocamos enquanto gestores, mas com toda uma equipe ao longo de um ano, é algo extremamente cansativo e, às vezes, essa situação causa um momento de desestímulo, né? O que eu estou fazendo aqui? Porque tamanha é a dificuldade da outra banda enxergar a gente. Quem é essa outra banda? Sobretudo quem faz as políticas públicas e, às vezes, uma parcela da sociedade que ainda acredita, como eu disse, que fazer cultura ou fazer entretenimento é como se a gente estivesse levando tudo na esportiva, entendeu? Que fosse uma questão de bel prazer, simplesmente, quando, na verdade, é um negócio, tanto quanto qualquer outro desafio profissional, né, que leve à subsistência de quem o promove, né, de quem vai atrás desse desafio. E aí também vem, e aí eu pego nesse gancho, quando a gente tem esses momentos de desmotivação, a gente sempre lembra dos bons momentos, mesmo que esses bons momentos, esses bastidores, possam ser situações de estresse também, né? Então, a gente passou por muitas. Eu tive a oportunidade de registrar algumas num livro que eu escrevi dos 10 anos, dos primeiros 10 anos do festival. Queria fazer isso nos 15, nos 20, mas nos 15 anos a gente terminou escrevendo um pouco, muito pouco, e mostrando mais fotos e imagens. Não fizemos nada nos 20 e eu espero poder fazer agora, nos 25, né, um apanhado do que você também está aqui colocando até como pergunta e termina sendo como sugestão. Mas eu vou lembrar aqui de de rápidas passagens, né, que mostram um pouco desse estresse. Uma certa ocasião, não lembro bem qual foi a edição, mas isso é fácil depois de eu buscar, mas a gente estava pronto para fazer a estreia nacional de um filme, que era da Conspiração Filmes, o diretor Andrucho Watton, né, que é casado com Fernanda Torres, portanto genro de Fernanda Montenegro. Um filme que esse ano Fernanda não veio. Fernanda já esteve conosco 2 vezes no festival e ela era a atriz desse filme também, mas estava a filha e estava também o cantor, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele faleceu há pouco tempo, há 2 anos, que era ator do filme. Além de ser o Jorge, também tinha ele no elenco. Bom, aí o que é que acontece? Quando a gente recebe o material, Jorge, naquele tempo era película ainda, filme 35mm. Quando a gente recebe o material, a gente costuma fazer um teste
para ver se está tudo bem, claro, antes de você colocar o material no projetor e projetar com o público dentro. Então a gente tem que fazer os testes antes para ver se está tudo certinho. E ao se abrir a lata, você não acredita, as latas, você não acredita que uma das latas não era do filme. Uma das latas encaminhada, o pacote encaminhado pela distribuidora para a gente, que chegou um dia antes da exibição, quando a gente foi fazer o teste de manhã, era de um filme, de um blockbuster, que acho que era o Homem-Aranha, ou era Superman, era uma coisa dessa. Não tinha nada a ver com o filme. Então, quando a gente sabe que diretor de filme, como assim, o cara que lança um livro, no dia está super nervoso, né? No dia do lançamento dos nossos livros, a gente fica nervoso, a gente fica tenso, quer que tudo dê certo. É a mesma sensação que um diretor de filme tem. Afinal de contas, ele vai pôr ali naquela tela o seu trabalho, que todo mundo vai acompanhar. E você dizer ao cara, olha, chegou o material aqui, mas o material está errado. Né? Então, a gente resolveu tomar providências. Né? Por felicidade, tinha uma pessoa que estava para vir, ligada ao nosso projecionista, que estava para vir de São Paulo para Recife. A gente fez com que ela passasse no Rio de Janeiro, pegasse a cópia do filme e pudesse chegar ainda em tempo. A gente conseguiu um voo que o filme estava previsto para ser exibido às 21 horas e o voo chegava por volta das 21 horas. A gente, portanto, ficou ainda rezando para que o voo não atrasasse, né? E fizemos uma operação de guerra com apoio naquela época da Infraero, porque a gente teve a permissão, explicando a situação, de fazer com que as pessoas já ficassem na porta do avião para receber esse material, Jorge, e poder levar às pressas aquele rolo de filme para o cinema. E o avião pousou com 2, 3 minutos de atraso, não houve uma margem grande, mas até sair do aeroporto, chegar no centro de convenções, colocar o filme no projetor, né, e fazer a projeção, chegou a hora, né? E aí a gente teve que pedir ao cantor, né, que fosse para o palco, que era ator do filme, e ficasse ali cantando para o público, né, enquanto a gente fazia nos bastidores a colocação adequada do filme, né? Então você imagina o nervosismo, né? Você imagina a tensão, os bastidores, que o público que está ali não está sabendo, e o público não entendia por que não se chamava o filme, né? E estava tendo um espetáculo musical na hora, de improviso, né? Sem instrumentos musicais. O cara aceitou o desafio e recebeu o sinal da gente para dizer, pode parar, que agora vai o filme. Então essa é uma de tantas histórias que a gente tem para contar e que revela um pouco do estresse, do desafio, né? São muitas histórias. Eu acho que eu já cataloguei, para você ter ideia, mais de 50 histórias desse tipo. Essa daí já dá para ter até um título, né? O dia em que o Homem-Aranha entrou na Central do Brasil. O filme era Casa de Areia. Era um filme de Andrucho Waddington. O cantor, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, ele faleceu há 2 anos, 3 anos atrás. Inclusive eu estava em Brasília e a gente fez até um documento, uma nota de pesar pelo falecimento dele. Mas você vai lembrar também, daqui a pouco a memória bate de volta, mas Seu Jorge fez parte do filme, mas não era ainda o Seu Jorge de hoje, né? E são cantores que tinham um estilo muito parecido, né? Aquele do Morro, né? Que tem uma música que... Mas daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tranquilo. Mas é uma figura que foi assim extremamente compreensiva com a situação, segurou a onda no palco, o público cantando, esqueceu do filme momentaneamente
E quando a gente deu o sinal, agora para, que o filme rola, deu tudo certo. Todo aquele estresse, desde a manhã até aquele momento, né, fez com que a gente depois comemorasse bastante, porque foi um sufoco naquele dia. É o jogo de cintura, é o jogo de cintura do empreendedor, né? O show não pode parar, né? O show não pode parar. Ô Bertini. E administrar o ego do diretor, né? Isso. Preocupadíssimo, né? A fogueira das vaidades é complicada, a gente sabe disso. Imagina você chegar para lançar um livro, digamos, numa grande livraria, vou dar um exemplo para poder se fazer a similaridade, né? Você vai lançar um livro em São Paulo, convida teus amigos todos de São Paulo, e alguém chega no teu ouvido e diz, olha, infelizmente, né, a logística não funcionou, o livro está a caminho. E todos os convidados estão ali, na fila, esperando para que você conceda o autógrafo, e o pessoal ainda está carregando os pacotes de livro, eles vão ter que ser abertos, vão ter que ser colocados em cima da mesa para que você comece o processo de autografá-lo. Aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo em São Paulo, na FENAC da Avenida Paulista, no lançamento do meu primeiro livro. O livro Aprenda a Negociar com os Tubarões. Aconteceu lá. Aí foi o que eu fiz. Como eu não sei cantar, e aí se eu cantasse, eu ia espantar o público, eu preferi fazer uma palestra. Aí eu fiz uma palestra até o livro chegar e ninguém sabia. O povo pensava que a palestra fazia parte da programação do lançamento do livro, mas não tinha nada a ver. A palestra saiu para a gente ganhar aí uma hora e meia, para o livro chegar e a gente poder fazer a noite de autógrafo e o coquetel. Mas é assim mesmo, é o jogo de cintura. Ô Bertini, me diga uma coisa. A gente falou aqui de passagem, mas eu queria enfatizar um pouco mais essa questão agora, um pouco mais econômica do empreendedorismo cultural. Qual é a importância econômica do empreendedorismo cultural e da economia criativa? Quais são os números desse setor e o que ele representa em termos de geração de renda, emprego e faturamento aqui no Brasil e no mundo? Dá uma perspectiva para a gente entender um pouco dessa importância. Muito boa a sua pergunta e já me permite também fazer aquele comentário com relação a essa evolução do setor audiovisual, né, que hoje tem uma outra linha, digamos assim, de compreensão e de entendimento, e que dá uma demonstração não só desse processo evolutivo, mas da força econômica em si do setor do audiovisual. Mas vamos lá. Primeiro, como eu coloquei aqui para você, a grande dificuldade que ainda persiste e envolve o que eu chamo de uma realidade 3D, de desconhecimento, de desinformação e de desdém. Né? Desconhecimento, o fato de que você, parte da sociedade, não conhece o setor e por isso faz aquele julgamento de que não tem, talvez, a dimensão econômica, porque parece que fazer entretenimento é também se entreter, como eu disse aqui. E isso acontece, vale dizer também, viu, Jorge, dentro do próprio setor cultural, porque há alguns agentes culturais, alguns produtores, né, sobretudo aqueles que têm o lado artístico mais aguçado, né, que não se incomoda e não se importa com os aspectos econômicos financeiros, é a arte pela arte, que, tudo bem, se não tem registro econômico, se não tem formação econômica, eu vou continuar fazendo minha arte. E não é por aí também, né? Esse é o desconhecimento. A desinformação, que é o que você me pergunta, né, que eu vou mostrar por que ela existe, e em parte também nós que somos os agentes temos responsabilidade sobre isso, e o desdém é sobretudo das políticas públicas, porque tanto faz, né, já que o pessoal não se mobiliza, já que a sociedade não reconhece, a cultura sempre é colocada como uma questão muito mais de histeria do setor, né,
porque a gente entende que ele é estéril mesmo. Né? Então, isso é um pouco do desdém. Mas vamos ao que você me perguntou, que é a desinformação. O que é lamentável, e isso eu já sentia quando eu estava no turismo, e iria tratar, por exemplo, com o secretário da Fazenda, recursos para o turismo, e ele me perguntava de números que nós não tínhamos, porque era natural que o secretário de Agricultura, né, ou o próprio a gente mesmo, com a área industrial, apresentasse, olha, a projeção de crescimento da agricultura irrigada no Vale de São Francisco é de tantos por cento, se você investir aqui tem um efeito multiplicador daquilo outro. Você tinha uma base numérica, como de fato você tem em quase todos os setores. Infelizmente a cultura, até hoje, não conseguiu convencionar, eu debatia isso anteontem numa live, né, não conseguiu convencionar, e eu acho que chegou a hora, até mesmo o que é cultura. Qual é o conceito de cultura? Qual é a diferença de cultura para entretenimento? Por que tem que misturar quem faz evento de turismo com evento cultural? Essas coisas têm que ser muito bem delimitadas, porque a gente só consegue medir de fato a cultura quando primeiro a gente conceituar o que é cultura. E é preciso uma convenção, porque, como eu disse, se nós reunirmos numa sala 500 pessoas que têm condições de responder o que é cultura, porque trabalham, por exemplo, no setor, cada um vai dar um conceito diferente. Né? Vai achar que o seu é mais cultural do que o outro. Portanto, primeiro, convenção para definir o que é cultura. Segundo, estabelecido o que é cultura, vamos procurar buscar os indicadores, né, que levem ao entendimento da força econômica, né, desse setor. Esse segundo ponto da organização. Como isso não existe, a gente vive à mercê, para responder agora diretamente, a gente vive à mercê de pesquisas, né, que são encomendadas, ou pesquisas individuais de estudantes ou professores de cursos de pós-graduação sobre atividades culturais como um todo ou alguma atividade cultural. O primeiro estudo que se tem referência sobre a economia da cultura, que eu cito no livro, aconteceu quando Celso Furtado era ministro da Cultura. E Celso encomendou à Fundação João Pinheiro um estudo, né, que hoje a gente, quando analisa, é um estudo muito superficial para a realidade daquele momento e pela extrema dificuldade de se ter informação. Imagina, a gente está falando aqui, né, na época do governo Sarney, né, quando Celso Furtado foi ministro. E naquela oportunidade já se tinha uma estimativa de que a cultura, dado um conceito qualquer que a Fundação João Pinheiro adotou, dado os questionários que foram montados, etc., eles estimavam que a cultura seria algo como 4% do PIB. Depois vários estudos, né? Eu próprio, quando assumi a secretaria, aí vem a questão que eu quero entrar no mérito agora, específica do audiovisual, e dar alguns números do audiovisual, que é justamente o setor onde eu estou mais comprometido hoje. A minha grande surpresa, quer dizer, eu já sabia, porque como eu atuo há 25 anos ou mais no setor, naquele tempo um pouco menos, porque eu fui secretário em 2016, né? Mas com mais de 20 anos, portanto, eu já sabia que a gente não tinha um estudo de demanda. E todo mundo sabe que o melhor caminho de você estimar, né, o produto, é você ter uma consciência, né, do consumo, daquilo que representa a demanda. E aí eu brincava que o audiovisual era um produto que queria ser de economia, mas estava fincado em conceitos que não eram de economia, porque a oferta que determinava a demanda, não era a demanda que determinava a oferta. Uma velha lei de Say, né, do século XVIII ainda, um conceito antigo. E aí a gente fez um exercício, eu contratei 3 universidades, para não ter edital e nada disso, universidades públicas, envolvi professores e alunos, e a gente fez o primeiro ensaio de medição de uma demanda, né? Esses números são surpreendentes, porque já mostram o que, por exemplo, aquilo que eu disse, que eu reescreveria meu livro, né? Já mostram que, por exemplo, hoje, e aí a gente vai ter que se abster dessa crise, evidentemente, recente, né, que abalou toda a economia brasileira e, naturalmente, o próprio setor. Mas é aquilo que eu disse no começo, só no ponto de vista do audiovisual,
já se estimava algo como 200 mil empregos, com uma faixa salarial extremamente acima da média, porque são trabalhadores qualificados, né? Então a média salarial ela estava bem acima da média salarial normal do brasileiro, né? Praticamente o dobro. A gente estava falando de 200 mil empregos. Só na época a Rede Globo, todo o sistema Globo de comunicação era responsável por quase 10% da geração desses empregos, né? Porque a Globo empregava em torno de 20 mil trabalhadores. Só o Projac, os estúdios Globo, como são chamados hoje, né? Eu fiz uma visita na época como secretário. Na época, o Projac tinha 11 mil trabalhadores trabalhando em 3 turnos, os 365 dias do ano, porque não tem feriado, não tem sábado e nem tem domingo. E ali você via muito claramente o que é um conceito de indústria, porque é uma máquina de produção. São 3, 4 novelas, não sei quantas séries, né? O jornalismo, mais o jornalismo esportivo, mais os programas de entretenimento, de auditório, enfim. Então são máquinas que se misturam e que geram produtos, que aí eu vou dar o comparativo, né? O que se produzia na Globo naquele tempo, eu estou falando de 2016, era muito mais do ponto de vista de conteúdo do que Hollywood, né? Eu lembro agora, para que as pessoas tenham noção do peso e da importância do que é o audiovisual, a exportação dos produtos audiovisuais dos Estados Unidos não só tem significado econômico, basta dizer, né, que a paralisação motivada agora pela pandemia causou, num primeiro momento, um impacto de quase 20 bilhões de dólares. Veja o que isso significa do ponto de vista de geração de emprego e renda. Você parar uma economia que causa, uma atividade econômica que causa um prejuízo de quase 20 bilhões de dólares, e aí é bem específico o audiovisual. Se você for colocar entretenimento, só botando aí mais junto a isso os parques da Disney, por exemplo, que é entretenimento puro, né? Porque aí você tem um bom exemplo de estúdios que também tem a ver com entretenimento, não só produção de audiovisual, como também entretenimento. Você pega a própria Disney, você pega também a MGM, né, que produz e tem entretenimento, e aí você tem uma estimativa gigantesca do que representa essa indústria. No ponto de vista mundial, a gente está falando aqui de uma indústria extremamente relevante, como eu disse, a pauta de exportações. Eu ia comentar exatamente de um aspecto qualitativo, não é só o quantitativo, né? Na exportação dos produtos hollywoodianos, você tem o chamado American Way of Life, um modo de vida dos americanos sendo embutidos ali dentro. Por esta razão é que a gente, quando fala de cultura no Brasil e de audiovisual, e da importância, como você destacou, de se ter um olhar diferente da sociedade e do governo, e eu disse isso na live passada, é que dentro de um modelo de desenvolvimento que a gente quer que seja sustentável, a educação, a cultura, né, são fundamentais, porque geram criatividade e são de identidade. Não se constrói nação sem identidade. O que seria da França, que você conhece bem, o que seria da França sem que a França pudesse falar francês, e você sabe da reação que eles têm a falar outra língua, sem que a televisão francesa não desse a força, o espaço para o audiovisual francês, o cinema francês, entendeu? A resistência também da Itália e dos outros, não que os produtos hollywoodianos não sejam consumidos, claro que são, mas há um respeito, né, intelectual, há um respeito econômico, né, há um respeito, portanto, pela formação identitária, né, pela identidade e aos produtos desses países. Né? Então, é estratégico, a palavra é exatamente isso. Tem que ser tratado como estratégico. E fechando essa resposta, veja o que você colocou. Né? A gente, com a chegada da televisão no Brasil nos anos 50, a gente dizia que o rádio ia desaparecer. O rádio não desapareceu. Aí disseram que o cinema desapareceria em função dos vídeos.
do videocassete, que as pessoas ficaram em casa, o cinema permaneceu e também teve um espaço para o outro. Ah, não, vai vir agora a revolução digital e o digital vai acabar com o cinema, porque a televisão e a TV por assinatura vão ocupar esse espaço. Isso também não aconteceu. E agora você tem um processo de streaming, né, que tem uma característica importante, diferenciadora, que realmente esse é um aspecto que o audiovisual tem que levar em consideração. O audiovisual muito se pautou de aquilo que eu disse, de criar a sua demanda. Até a televisão, sobretudo no Brasil, criava a sua demanda, porque ela impunha uma programação de cima para baixo. Entendeu? Desrespeitava a regionalização, as questões identitárias internas. Bom, como eu estava falando do streaming, então você veja de uma maneira aqui conclusiva, não é, que é um setor hoje que cresce absurdamente, explicando agora um aspecto novo, que é justamente a força do consumidor, de escolher, de ter o poder decisório. Né? Portanto, de fazer com que os outros veículos não imponham sua maneira de definir o consumo através da sua oferta. Não é? Ou seja, não cabe mais, daqui a pouco isso vai ter uma mudança significativa, de impor programações, ou então eu vou me ajustar também nesse outro mercado. O que eu quero dizer também é que com esse crescimento há público para tudo. Né? Então você pode ter a pessoa assistindo a um produto no streaming, mas ter o prazer também de assisti-lo, digamos, de uma sala de cinema, né? Pela sociabilidade, por um outro tipo de conforto que impõe uma sala com uma tela maior, um som melhor. Eu vejo também, Bertini, eu queria que você comentasse, eu vejo um aspecto também interessante. Eu acho que essa questão da convergência digital, do multiplataforma, ele veio muito forte agora também com as Smart TVs, né? O mobile, você assistir no telefone, né? Hoje em dia muita gente assiste vídeo, tablet, telefone, Smart TV, mas tem um ponto que eu acho interessante. Eu acho que com o streaming, ele democratizou a produção de conteúdo também. Sim. Ele democratizou muito. Então você chega hoje no YouTube, você tem hoje uma plataforma que você tem... Logicamente, a gente sabe que tem coisas de uma qualidade muito duvidosa, né? E eu diria assim, coisas até realmente que não era nem para estar numa plataforma, mas o que a gente percebe é que a qualidade das produções, a qualidade daquilo que está sendo produzido, cada vez mais vem melhorando. E eu acho que isso é muito interessante, é porque você consegue cada vez mais fragmentar esse conteúdo, né? E o marketing de conteúdo, ele começou a ser muito usado por empresas, por organizações, e isso aí também incentiva a produção audiovisual, né? Incentiva muito a produção audiovisual, porque hoje em dia, claro, 80% do tráfego na internet é vídeo, né? É vídeo. Então isso cresce muito, só colaborando aí com essa visão. Não, mas é um raciocínio perfeito. E eu acho que eu estou aqui prevendo é que, é claro, há todo um entusiasmo nesse momento, e muito desse entusiasmo está explicado por esse momento difícil de um ano para cá, né? Dessa convergência toda, mas vai ter um freio de arrumação que vai acomodar todo mundo. Não é? Então, vou dar um exemplo aqui bem significativo. Tem um amigo que disse, não, rapaz, eu não vou mais assistir, dentro daquela lógica das identidades no futebol, não vou mais assistir futebol, né, pela televisão. Eu vou buscar alternativas, porque breve vai ter também transmissões, né, pela internet. Ótimo, é excelente, mas aí o que eu digo do freio de arrumação é que pode acontecer uma melhoria nesse sentido, como pode ser também o resultado de algo que não satisfaça a parte do público de querer assistir um jogo no celular, ou de que a qualidade é duvidosa, ou porque quem está narrando ou quem está comentando não tem qualidade suficiente para fazer esse tipo de
trabalho profissional. O tamanho da tela, né? Está demandando pela televisão. Então, tudo vai ter os seus mercados. Né? A tendência é exatamente essa. O importante é que o que você usou como a expressão principal, que é a democratização. Né? A democratização onde o poder de escolha vai estar para o consumidor. Esse é o grande lance da mudança do setor do audiovisual. É o fato de que você vamos para um aspecto que eu estava comentando aqui, uma rede da significância. Eu sou do ponto de vista, não sou funcionário, nem defendo interesses de ninguém, mas eu reconheço na Globo uma empresa altamente profissional e que faz um produto de qualidade. Né? A qualidade da televisão brasileira é reconhecida mundialmente, e muito dessa qualidade se deve ao chamado padrão Globo de qualidade. Você pode ter divergências com relação a conteúdos, mas ela faz um conteúdo tão plural quanto é plural a sociedade brasileira. E é evidente que aí tem só o problema de que ela impõe a programação, que agora ela vai ter que enfrentar esse desafio da democratização do cara consumir o que quer. Então, hoje já não tem mais só a alternativa da televisão, mas ela certamente, por ser uma empresa competente, ela vai se organizar, como já está se organizando. Ela já criou o mecanismo do Globoplay. Né? Ela vai segmentar brevemente os canais. Então, você vai poder assistir, como já tem, um canal só de jornalismo, mas na TV aberta, porque o mundo digital vai permitir a multigeração de canais. Você pode ter, por exemplo, aqui é 13, vai ser 13.1, 13.2, 13.3, como, por exemplo, tem a BBC, tem 3, 4 canais, né? Chega para a gente aqui só um, né? pela opção de TV fechada. Mas na TV aberta você tem 4, 5 opções de canais e vai atender os distintos públicos. Isso vai ser um aspecto inevitável, é a adequação à nova realidade. Então, essas arrumações de mercado vão, de fato, acontecer. Eu não estou fazendo nenhuma previsão aqui de profecia, mas é uma tendência natural. E o que eu quero mais enaltecer com tudo isso, Jorge, é mostrar a força desse setor. E que muita gente não consegue enxergar. E até na mínima realização que você faz como youtuber, ou do outro lado assistindo a um youtuber, né, é de você saber que, primeiro, isso é audiovisual, eu estou exercendo o meu poder de consumo, gente está ganhando dinheiro com isso, faz parte de uma cadeia produtiva, entendeu? Eu vou ter apenas, no meu exercício de consumo, aí é que é a grande questão, o discernimento, a capacidade de discernir se vale a pena eu consumir ou não. É o problema das redes sociais hoje com relação às fakes, né, chamadas fake news, né? Porque as pessoas hoje propagam nas redes sociais opiniões, até porque muitas delas se fizeram através de suas opiniões em blogs e coisas assemelhadas, mas são meras figuras informativas. Elas fazem da informação uma verdade que é delas próprias. E isso é preciso ter muito cuidado dentro desse ambiente. Por quê? Porque é um ambiente audiovisual, muitas vezes. Por quê? Porque é preciso que as pessoas não confundam formação, né, que é uma coisa que tem base científica, com informação, que é aquilo que qualquer um pode pegar. É muito bom que a gente tenha, como diz o Walter Longo, uma grande figura, né, que você tenha uma biblioteca de Alexandria no bolso. Você sabe que você tem tudo o que você quer no celular. O que você quiser saber, o celular, através dos aplicativos, vão lhe dar a resposta. Se você quer saber sobre o rio que banha determinado país africano, ou se você quer saber onde eu posso comprar uma empanada no Recife, uma empanada argentina, ele vai te dar a resposta. No entanto, né, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem uma ferramenta que pode ser complicada também se você não souber usá-la, se você não tiver a capacidade de discernir e entender de que informação, às vezes, não é formação. Essa que é a grande questão. Uma coisa. Mas essa revolução toda é uma revolução cultural e uma revolução promovida pelo audiovisual, não é verdade? Sem dúvida. E olha, uma coisa que a gente não tocou ainda, mas que me veio à cabeça agora, é o alcance também.
né? Porque você veja, aqui o canal, nós temos aí uma audiência muito forte nos países de língua portuguesa. Então a gente tem uma audiência forte em Moçambique, Angola, em Portugal, aqui do canal, mas também por meio espanto, como o canal, o YouTube permite essa questão da legenda, a gente tem visto uma crescente presença aqui no canal da Índia, por conta de falarem predominantemente inglês, né? Então você vê muita gente da Índia acessando o canal, você vê muita gente da Alemanha acessando o canal. Então é interessante porque muitas vezes você produz um conteúdo localmente, com uma perspectiva globalizada, mas também para um consumo globalizado. Eu acho que a produção de conteúdo hoje é a grande ponto da questão, porque com você hoje, a questão dos sinais digitais lhe possibilita ter uma multiplicidade de canais e plataformas, só que o gargalo está na produção do conteúdo. Você tem que ter conteúdo para alimentar. Como é que você vai alimentar canal de streaming? Como é que você vai alimentar cinema? Alimentar canal de assinatura? Alimentar TV aberta? Alimentar tudo isso? Se não tiver uma grande produção de conteúdo de qualidade que possa atender. Então eu acho que o grande gargalo daqui para frente vai estar na produção do conteúdo, não tanto na questão técnica ou na distribuição do audiovisual, mas quem produz isso, produzir conteúdo e de que forma está produzindo, porque eu sou jornalista não de formação, mas de carreira. E eu vejo, a gente, para estar aqui no canal, eu faço uma curadoria do conteúdo, a gente faz uma pesquisa, existe uma pauta, as entrevistas são gravadas exatamente para a gente poder discutir a pauta, discutir as perguntas. Isso é um cuidado, só que esse cuidado precisa ter cada vez mais se as pessoas e as empresas quiserem se posicionar de uma maneira positiva perante o mercado, e impactar com a sua mensagem, né? Eu costumo dizer que hoje em dia, com os canais digitais, todo mundo tem espaço para ter a sua voz, né? Resta saber que voz é essa. Isso é uma verdade pragmática, tá certo? Porque você tem hoje uma múltipla representatividade no próprio mercado. Você tem a força da TV por assinatura, você tem a importância da TV aberta, você tem o cinema, você tem também o streaming, você tem os games que passaram a fazer parte dessa cadeia. Precisava-se, e ainda não foi colocado, por exemplo, que faz parte da cadeia, quem trabalha com a preservação dos conteúdos. Uhum. Que é outra coisa que tem que ter uma preocupação. Uma coisa é você preservar, veja a situação como é preocupante, olhando para o futuro, mas com a preocupação com a história, né? O que é que acontece? O futuro nos trouxe o digital. Antes a gente tinha, por exemplo, no cinema, tudo possivelmente muito bem guardado em película, que poderia ser digitalizado, mas o digitalizado, né, corre riscos tão ou maiores do que nos modelos analógicos. Se você não tiver uma política de preservação, muitos dos conteúdos digitais vão ser perdidos logo, logo. E é preciso que haja uma voz, uma representatividade de quem entende e de quem, dentro desta nova tecnologia, pode discutir a preservação dos conteúdos. Então, esta visão é uma visão de política pública. Você estava me perguntando o papel da política pública, né, nessa história toda. Então, este é um aspecto importante da política pública que já tem sido olhado com bons olhos pelos países mais desenvolvidos. A política pública do reconhecimento estratégico, porque se você deixar tudo, né, à mercê do mercado, é evidente que os menores vão ser engolidos, né? E a gente pode admitir, e admite, eu como economista aceito, né, que você possa ter
uma renúncia, vou fazer um exemplo bem claro para todo mundo entender, eu posso renunciar a produzir batatas, porque não é minha vocação e nem é minha identidade fazer batatas. Portanto, eu posso comprar as batatas da Argentina, né, como eu compro trigo da Argentina. Porém, eu não posso consumir, na minha visão, né, os produtos argentinos, culturais argentinos, porque eu vou correr um risco de daqui a 5 anos, né, só estar comendo empanada, né, dançando tango, e eu vou matar o frevo, vou matar o samba, entendeu? Não vou comer feijoada, né? Eu perco minha identidade. Então, essa questão da identidade, que é o DNA de uma nação, é o que eu julgo como estratégico dentro de uma política de desenvolvimento. E claro que dentro dessa política de desenvolvimento que a gente não conseguiu enxergar, e não está conseguindo enxergar nesse momento, porque infelizmente nós não temos nem área de planejamento no governo atualmente, de pensar estrategicamente ao estilo o Eliezer, o pai que foi um dos caras que pensava de longo prazo, eu me esqueci o sobrenome do Eliezer agora, que é uma figura que pensava estrategicamente. Deixa eu pegar um economista, o próprio Reis Veloso, né, o ministro Reis Veloso, que sempre teve uma visão de médio e longo prazo. Né? Então, essa maneira de enxergar estrategicamente, né, e ter uma visão de futuro, infelizmente nos falta. E ao levar isso em consideração, você tem que, de fato, pensar que para um modelo de desenvolvimento adequado, Jorge, eu tenho que ter respeito democrático, né, para entender todas as diferenças que existem num país do gigantismo do Brasil. São interesses conflitantes diversos em todas as áreas, e se a gente não tiver esse respeito, a gente vai fazer um país viesado. O segundo aspecto é ter um modelo sustentável que tenha na educação, finalmente, um discurso que todo mundo fala e não pratica. Né? A educação tem que ser seriamente revista no Brasil, né? E invertida, como eu digo. Invertida no sentido de que o foco tem que ser a educação básica, entendeu? Para preparar essa geração. Daqui a 25 anos a gente dá um salto. Já foi mais do que provado que você, dentro de uma geração, pode dar um salto qualitativo. Né? Então, essa é a razão que a gente defende o incentivo à cultura, à política pública, porque é identidade nacional acima de tudo. Sem então, dúvida. Educação e cultura estão juntas. É verdade. E olha, uma coisa que você estava falando e me veio aqui para eu comentar a tua resposta, eu acho que o principal ponto é a gente olhar para frente e se perguntar qual é o país que nós queremos ser. Que país nós queremos ser? Então, a partir do momento que se responde essa pergunta, que país nós queremos ser, aí a gente vai traçar as estratégias, definir as prioridades e definir os incentivos. Hoje, exatamente acontece como você diz. As prioridades, as estratégias e os incentivos, eles flutuam ao sabor das mudanças políticas. E isso atrapalha muito a organização da cadeia produtiva da cultura a médio e longo prazo, né? Como você falou do festival, se o festival tem todos os anos, por que não criar um modelo de incentivo recorrente? Exatamente. Onde você possa, uma vez dando entrada com o projeto, você faça apenas algum complemento de documentação, alguma coisa, e todos os anos você já tem uma dotação para aquilo. Então, pensar... Isso é ganho de escala. Isso, pensar que país nós queremos ser, quais são as nossas prioridades, e aí entra tudo, ambiental, tudo, e também colocando em paralelo que pessoas nós vamos pensar para estar à frente, tomando conta da nação. Porque a gente cita um exemplo clássico agora de uma virada, né, de chave que a gente viu agora nos Estados Unidos,
uma mudança de liderança, já com uma grande mudança de alinhamento, de estratégia, de perspectiva, para o que o mundo é hoje, um mundo conectado, um mundo diverso, um mundo multilateral, né? Um mundo onde está totalmente em rede, e esse isolacionismo, esse negacionismo, essa visão estreita de como tratar os diversos atores da cena econômica impacta, porque isso desestimula o empreendedorismo, isso desestimula as pessoas a assumir risco, desestimula o investimento. Bertini, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade, a tua presença aqui no canal e agradecer por esse desprendimento, esse olhar coletivo que você teve, principalmente no início lá do Festival CinePE, quando não existia nada de concreto e você abriu mão de muita coisa, como você abriu o coração para a gente aí no final e colocou isso. Então, com certeza, se hoje nós temos um cenário melhor do que há 25 anos atrás no audiovisual do Brasil, a gente deve muito a pessoas como você, que acreditaram, que abraçaram essa utopia com otimismo realista e que enxergaram 25 anos à frente, naquela época, o que seria o audiovisual, que indústria seria essa. Eu tenho certeza que entrevistas como essa que a gente está terminando aqui, elas enriquecem não só culturalmente as pessoas, não só em termos de informação, mas em termos de caráter, de relevância, de aprendizado para a vida e também para o lado profissional, porque tem muitos empreendedores que estão nos ouvindo que podem estar pensando em desistir e quando escutam um caso feito seu, se abraçam mais uma vez com o seu sonho para seguir em frente. Então eu quero agradecer demais a sua presença aqui, contribuiu demais e eu tenho certeza que o nosso público, a nossa audiência vai ser um presente para a nossa audiência poder colocar a entrevista no canal. Obrigado a você, Alfredo. Muito obrigado, meu querido Jorge. A gente tem trocado ideias e experiências, né, muitas vezes aqui pelo WhatsApp, que é o mecanismo que nos aproxima hoje, né, e também em oportunidades como essa, né, porque infelizmente a gente não está tendo a oportunidade do contato próximo, né, pelas circunstâncias aí da pandemia, mas assim como o seu programa, outros tantos têm me dado essa oportunidade de externar opiniões e pontos de vista. Eu também tenho conduzido, como você, alguns desses programas, né? Para mim também, tanto na condição de entrevistado como na condição de entrevistador, tem sido um aprendizado, um enriquecimento, como foi hoje, trocando essa experiência contigo, né? Como foi com Oliveto, com Dianete, como foi com Saron, que são pessoas que têm hoje uma visibilidade nacional muito grande nas suas áreas, entendeu? E tem sido um aprendizado também muito relevante para mim, nessa condição de entrevistador que é a sua, né? E muito obrigado. Eu acho que assim, dessa maneira, e usando os meios cabíveis hoje, a gente consegue passar para quem nos ouve as opiniões que entendemos serem razoáveis para o tema que nos é proposto e que elas possam, de alguma maneira, ser úteis, né? Esse é o nosso propósito, né? E é como você disse, se dentro da minha experiência, né, de luta, de esforço por consolidar uma ideia, né, por mais que ela não seja tão rentável como muita gente possa acreditar, até pelas dificuldades que eu narrei aqui, mas o esforço de validá-la, o esforço de vê-la acontecer, vale a pena. Sem dúvida. Vale a pena a gente saber de que eu consegui fazer, seja como for, eu consegui fazer. Eu acho que esse é o mérito que a gente tem que colocar, deixando de lado aspectos outros, né, como financeiros, tal. Eu acho que
o mais importante é, dentro da gente, Jorge, a gente ter a certeza de que a gente está fazendo o que a gente pode fazer e o que a gente gosta. É verdade. E quando você terminou aí, me veio, nós somos a resistência. Vive la résistance, como se fala na França, nós somos a resistência e eu espero que a gente continue resistindo a aquilo que quer apagar, aquilo que quer negar, aquilo que quer destruir, aquilo que quer tornar menor o que faz esse país ser grande. Eu quero agradecer a nossa audiência, eu quero agradecer você que acompanhou até agora a entrevista. Assine o canal, faça a sua inscrição, compartilhe o conteúdo. Uma das missões do canal Radar Executivo é essa, o nosso slogan é esse: compartilhe conhecimento, não compartilhe fake news. Então, fique com a gente, acompanhe o canal, compartilhe, deixe seu comentário aqui no canal Radar Executivo. Você sempre conectado no mundo empresarial. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na nossa próxima entrevista. Muito obrigado e até mais.